mulheres de joelhos, estamos de volta com vocês hoje. Eu sou a Aline Abreu e estou aqui para falar com você hoje sobre oração. A oração que Deus não escuta. Será que existe oração que Deus não escuta? Eu já vou te dar essa resposta agora, dizendo que sim, existe. Mas por que será? Por que será que Deus não escuta a oração? Por que às vezes a gente tanto pede e as coisas não acontecem? Fique conosco, acompanhe esse vídeo e você vai saber essa e todas as outras perguntas referente a esse assunto. Fique conosco. Agora para falar das 7 orações que Deus não ouve, do tipo de pessoas e de atitudes que o Senhor não ouve a oração. E se você se encaixar em alguma delas, não tem problema, porque o Senhor está aqui para nos confrontar, para causar transformação. Você não está sozinho, todos nós temos um pouquinho de cada coisa dentro de nós, porque somos humanos, então não se sinta mal. Aqui é um momento de você aprender para ser transformada. Vamos lá? Primeira oração que o Senhor não escuta: incrédula, da pessoa incrédula, que tem incredulidade. Em Deuteronômio 1:45, vemos ali a história de um povo que tinha sido tirado pelo Senhor do Egito. O povo dele, que viveu ali durante anos de escravidão, foi tirado do Egito por Moisés. Moisés foi usado pelo Senhor. E quando eles andaram 40 anos no deserto, vendo milagres e mais milagres do Senhor, e ainda assim, quando chegaram na porta da terra prometida, mandaram os espias irem dar uma olhadinha na terra que o Senhor havia prometido. Esses espias voltaram com más notícias, porque não tiveram bons olhos, olharam os gigantes e falaram: vixe, acho que deu ruim, esses gigantes aí vão nos atacar e vão nos vencer. Eles voltaram com essa notícia para o povo, e o povo acreditou nesses homens, nesses 10 espias, e não acreditaram na palavra do Deus que andou com eles durante todo esse tempo, que livrou eles da mão dos egípcios. O povo que é incrédulo, o Senhor não ouve a sua oração. Será que temos sido incrédulos ou temos sido mulheres de fé? Qual será? A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque quando não temos fé, não acreditamos naquilo que o Senhor tem nos falado, naquilo que o Senhor tem nos prometido. E aí? Será que temos agradado ao Senhor com a nossa fé? Ou será que temos sido mulheres incrédulas, que oramos pedindo ao Deus que mal conseguimos acreditar? Oração número 2. Qual é a número 2? Sem arrependimento. As pessoas que não se arrependem, elas sabem que estão no erro, elas sabem que estão pecando, elas sabem que não estão agradando a Deus e ainda assim não se arrependem. Em Isaías 59, do 1 ao 3, nós vemos ali o povo de Deus fazendo o que era errado, adorando a outros deuses, se profanando, sabendo que era errado, porque eles eram o povo de Deus, eles sabiam quais eram as leis do Senhor, e ainda assim estavam fazendo o que era errado. E ali o Senhor então os exorta, e aqui nós aprendemos que nós devemos nos arrepender o mais rápido possível. Nós nascemos do pecado e por isso somos chamados de pecadores, pelo pecado original de Adão e Eva. Então nós já nascemos pecadores por conta desse pecado original, mas isso não nos dá o direito de pecarmos exacerbadamente, deliberadamente. Não, nós devemos nos parecer cada vez mais com Cristo e menos com o mundo, e isso nos traz um arrependimento na mesma hora. Nós às vezes acabamos de fazer algo e o Espírito Santo já ministra o nosso coração. Se isso não está acontecendo, tem algo de errado. Tem alguma interferência na nossa comunicação com o Espírito Santo. Essa comunicação tem que estar limpa.
Não pode ter ruídos. Lembra quando a gente ligava e dava uma terceira pessoa ali falando no telefone? Não era a pessoa que você tinha ligado, dava aquela interrupção, aquela interferência, cada um falando de um assunto. Não pode ser assim na nossa comunicação com o Espírito Santo. A nossa comunicação com o Espírito Santo tem que estar limpinha, para quando ele falar, ele ministrar o nosso coração, esse arrependimento, para que a gente caia em si, como o filho pródigo caiu. Ele caiu em si e retornou. E quando o arrependimento, e é importante frisar que o arrependimento, ele não é uma consciência pesada. A consciência pesada, você fala, meu Deus, e agora eu fiz? Ah, meu Deus, você chora, você fica dias mal, né, com aquela ressaca emocional, mas você não tem uma mudança verdadeira de atitude. O verdadeiro arrependimento, ele causa uma transformação de dentro para fora, onde nós podemos ver ali uma conversão de caminho, de conduta, de caráter. Esse é o verdadeiro arrependimento. Oração número 3. A oração de quem ignora os ensinamentos. Em Provérbios 1, do 28 ao 31, nós lemos ali o Senhor falando que aqueles que ignoram o temor, que ignoram o ensinamento, também serão ignorados. Eles vão clamar e não vão ser ouvidos, porque eles estão ignorando aquilo que o Senhor tem tentado ensinar, tem tentado falar. Em Oséias 4:6 também diz sobre o ensinamento ignorado, né? Aqueles que não estão querendo ensinamento também serão ignorados, também serão rejeitados. Aquele que rejeita o meu ensinamento, eu também os rejeitarei. O povo me perece por falta de conhecimento. Nossa falta de conhecimento nos gera uma dificuldade, nos gera esse perecer. Ele significa sofrer. Nós sofremos porque rejeitamos o conhecimento do Senhor. E quando ignoramos este conhecimento, nós também somos rejeitados por Deus. Eu me recordo de quando eu era adolescente e eu ia para a escola, nós tínhamos um professor amado e querido, que era o professor Wagner. Quem estudou comigo lá na Fortec, tá vendo esse vídeo, vai se lembrar do professor Wagner. Ele é um querido até hoje, eu tenho contato com ele. E eu me recordo que ele era um professor que quando ele amava passar o ensino dele para nós. Quando ele estava passando o ensino para nós e a sala começava a fazer barulho, começava todo mundo a falar, todo mundo com aquele burburinho, ele parava na porta e cruzava os braços e ficava mudo, até que todo mundo se calasse. E logo em seguida nós sabíamos que vinha ali um sermão. Esse sermão me ajuda até hoje a prestar atenção a cada vez que alguém está me ensinando algo. Porque todas as vezes que a gente fazia isso e ele dava um sermão, eu acordava para a vida. Ele nos ignorava por um tempo. Ele não logo em seguida, ele dava o sermão e ele não passava mais a matéria. Ele dizia, agora vocês vão atrás para vocês descobrirem. Era o modo dele nos ignorar e nos ensinar. E é assim que o Senhor nos ensina. Quando rejeitamos o ensinamento do Senhor, Ele também nos rejeita. E aí nós passamos a sentir falta daquilo que tínhamos e passamos a rejeitar. E aí é onde a gente começa a correr atrás. Que eu e você possamos aprender a não rejeitar os ensinamentos do Senhor. E como é que o Senhor nos ensina? Nos dando problemas, nos dando provações e amadurecendo com isso a nossa fé. Ele nos leva muitas vezes para um vale, para um deserto, para nos treinar, nos ensinar. O deserto que a gente passa não é o nosso lugar, mas é um processo para chegar até lá. Que a gente possa, a partir de hoje, não rejeitar os desertos do Senhor, porque é Ele que nos impulsiona a chegar mais próximo do nosso propósito com Deus. Amém? Oração número 4. A quarta oração que o Senhor ignora é aquela pessoa que ignora a necessidade do seu próximo. E aqui a gente não está falando só de necessidade financeira, nós estamos falando de qualquer tipo de necessidade. Quantas vezes vemos pessoas passando por necessidade física, necessidade emocional, sabe? E a gente não ajuda. Quantas vezes a gente passa por pessoas, irmãos cristãos na rua, num dia de chuva, e não tem a capacidade de parar para dar uma carona. Às vezes até tá com criança pequena. A gente vê a necessidade do outro e não faz nada, porque nós nos preocupamos somente com o nosso umbigo. Em Provérbios 21:13, diz que aqueles que veem o irmão, o próximo, passando necessidade e não os ajuda, também clamará e não será ouvido.
Quantas vezes nós vemos alguém passar por necessidade de fome, necessidade de brinquedo para uma criança, porque isso dói numa criança. Quantas pessoas crescem com doenças emocionais porque quiseram ter algo que não puderam, porque os pais batalharam, mas não puderam dar. E eu e você talvez pudéssemos ter feito isso por essa criança, ter feito esse mimo para um pequeno do Senhor. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer coisas pelos outros e não fazemos? Quantas vezes você viu alguém chateado dizer para ti que não estava bem e você não se ofereceu para fazer uma oração? Nem sempre o que as pessoas precisam é dinheiro. Às vezes é somente desabafar, somente do nosso ouvido. Que a gente possa, a partir de hoje, ser sensível para entender o que o nosso próximo precisa. E que a gente possa estender a nossa mão, o nosso ombro, a nossa carteira, a nossa casa e o que mais necessário for, para que quando a gente clamar, o nosso clamor chegue aos ouvidos do Senhor. Que não seja bloqueado no meio do caminho. Que nosso clamor não seja rejeitado. Oração número 5. Essa é uma oração rejeitada que eu gosto muito de falar sobre ela, porque o meu ministério com o meu esposo é o ministério de casais. Inclusive, aproveito o momento para contar para vocês uma novidade. Muito em breve, vamos dar início ao projeto Casais de Joelho. Isso mesmo, fique ligadinha se você é casada, se você é casado ou se você ainda não é, mas pretende casar e já quer ir aprendendo. Nós vamos começar esse projeto para abençoar a sua vida, o seu lar e o seu casamento. Amém? Eu gosto muito de falar, essa oração, esse versículo está em 1 Pedro 3,7, aonde a gente aprende ali que o casal que não sabe coabitar, ou seja, conviver de maneira adequada, ali fala marido, fala a palavra marido, mas isso a gente leva para o casal. O casal precisa saber viver, conviver dentro do lar, respeitando a individualidade de cada um, o tempo de cada um, né? Se a gente sabe que o nosso esposo ou a nossa esposa não gosta de algo, que a gente possa evitar fazer. Porque vocês já repararam que briguinha de casal é briga por coisa minúscula? Ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça numa pedrinha. Essas pedrinhas do dia a dia desgastam o nosso relacionamento, a ponto de que no começo a gente fica meia hora sem se falar. Depois de alguns meses a gente já está 1, 2 horas sem se falar, ao ponto de chegar e a gente não está se falando durante dias, sendo que a palavra do Senhor nos diz que a gente não pode levar a ira para o dia seguinte, que é necessário que a gente resolva até o findar do dia. Antes de dormir nós precisamos resolver, né? Para que a nossa oração também não seja bloqueada. Olha como é importante não viver brigado, não permitir que essa contenda viva dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. É extremamente importante. Não é só... A gente às vezes fica pensando assim, mas se eu der o meu braço a torcer, o que ele vai pensar? E eu tô dizendo que a gente pensa isso porque eu pensava isso. Eu e o meu marido temos um testemunho grande para dar sobre isso. Eu pensava isso, eu falava, se eu brigando, ele já está fazendo tudo errado, porque na minha cabeça eu era perfeita, imagina se eu não falar nada. E não é assim que funciona. Nós temos que dar o nosso máximo, tanto o homem quanto a mulher, para que a gente viva da melhor maneira possível, porque senão as nossas orações são interrompidas por coisas tão pequenas. Se você tem tido a sua oração interrompida por não saber coabitar com seu marido ou com a sua esposa, peça perdão agora. Se arrependa diante do Senhor. Peça perdão para o seu cônjuge para que a sua oração suba com tudo lá para o Pai. Oração número 6. A oração dos hipócritas. O que é ser hipócrita? É você pregar uma coisa e viver outra. Você fala, você tem aquela pose de santo, faz cara de crente na sua congregação, na sua igreja, onde quer que você frequente, mas lá fora, né, do meio que você vive uma vida diferente. Aqui em Isaías 1, do 11 ao 15, nós vemos um povo que fazia tudo errado, que era idólatra, que era isso, que era aquilo, fazia tudo errado e depois ficava lá oferecendo vários sacrifícios como se o Senhor preferisse o sacrifício do que a obediência. A palavra nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. E o Senhor então os chama de hipócritas e diz que não ouviria nem que se multiplicassem as orações deles, desse povo. Será que nós temos vivido uma vida de hipocrisia? Nós somos aquilo que as pessoas não estão vendo. As atitudes que eu tomo como Aline
por trás das câmeras, por trás do projeto Mulheres de Joelhos, por trás do que o pessoal que convive comigo na minha casa, ou que congrega comigo, ou que estuda comigo a palavra, essa que vive por trás sou eu. E quem eu tenho sido? Os fariseus, na época de Jesus lá, eles pregavam e oravam na praça e falavam nas sinagogas, eles sabiam a lei inteira, mas não conseguiram nem reconhecer o mestre. Eles faziam aquilo para as pessoas verem o que eles estavam fazendo e não com o objetivo de adorar ao Senhor. E por quantas vezes foram chamados de hipócritas, raça de víboras. Esse tipo de oração o Senhor não se agrada e também não escuta. Que nós possamos viver de verdade esse evangelho, buscando agradar ao Senhor sem nenhum tipo de hipocrisia. Oração número 7, nossa última oração de hoje, a oração do egoísta. É a oração que não é ouvida pelo Senhor. Em Tiago 4, do versículo 2 ao versículo 3, nos ensina e nos alerta que nós invejamos, nós cobiçamos o que não temos. Nós matamos, nós fazemos de tudo para ter o que não temos. E por muitas vezes não recebemos. E não recebemos, e aí logo em seguida diz o motivo. Porque pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio benefício. Exatamente isso que por muitas vezes nos pegamos fazendo. Eu e você. Nós pedimos, eu quero um carrão. Para que você quer um carrão? Nós podemos ter duas necessidades aí. Nós podemos ter um carrão bonzão, bonitão, da moda, para andar por aí tirando onda e dizendo pro seu vizinho, olha aqui o que eu consegui. Ou você pode pedir um carrão bem grande para você passar pegando todas as senhorinhas ou todas as mães que têm filhos pequenos para levar para fazer compra, para levar para congregar em algum lugar, para levar para um estudo bíblico. Qual tem sido o teu olhar diante da tua oração? Você tem pedido coisas para o teu próprio deleite? Quando eu me recordo que quando eu orava para o meu esposo ser mudado, ser modificado por Deus, era para o meu próprio deleite. Porque eu pedia ao Senhor que Ele mudasse para que eu fosse feliz. E eu pude entender, quando eu entendi que eu estava sendo egoísta com essa palavra de Tiago, eu pude entender e mudar a minha oração. E então eu disse ao Pai, foi o Senhor que enviou o seu único filho para morrer em favor do meu esposo. Foi o Senhor Jesus que veio e morreu no lugar dele. Os seus propósitos não podem ser frustrados na vida dele. O maior interesse de que ele mude é teu e não meu. Então, a partir daquele dia, eu entreguei o meu esposo na mão do Senhor, para que o Senhor mudasse ele, para que meu esposo estivesse pronto para cumprir os propósitos pelo qual Deus o criou, e não para que ele fosse o esposo dos meus sonhos, o esposo de comercial de margarina. Vocês conseguem entender a diferença? Esse é o verdadeiro cristianismo, quando pedimos coisas que é para o coletivo e não para o egoísmo, para o meu próprio deleite. Que nós possamos mudar a nossa oração a partir de hoje, que nós possamos não ser mais incrédulos, que nós possamos estar revestidos com a armadura do Senhor, e toda essa armadura é protegida pelo escudo da fé. Isso está em Efésios 6, dá uma lida lá para vocês se aprofundarem nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos a partir de hoje não ser mais incrédulas, que nós possamos nos arrepender de todo e qualquer erro assim que o cometermos, que nós possamos não ignorar os ensinamentos, os desertos, os vales que o Senhor nos coloca, ou até mesmo pessoas que o Senhor coloca na nossa frente para nos mentorear, nos aconselhar. Que nós possamos não ignorar a necessidade do nosso próximo, seja ela física, material, espiritual. Que nós possamos estar aqui dispostas a ajudar aquelas mulheres, homens, casais que chegarem até nós. Que nós saibamos conviver, coabitar com o nosso cônjuge. Que ele tenha prazer, o nosso esposo, a nossa esposa tenha um prazer de chegar em casa e chamar essa casa de lar, que é muito diferente de, eu vou voltar para casa, não vou voltar para o meu lar. Lar é onde habitam pessoas. Casa é um lugar frio, com paredes. Que nós possamos não ser hipócritas, pregar e viver
aprender os ensinamentos que o Senhor tem para nos dar e viver esses ensinamentos, não só ensiná-los. E que possamos, por final, não sermos egoístas. E por falar em não ser egoísta, eu peço agora a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, faça o nosso canal e o nosso projeto crescer, para que a gente possa abençoar não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles a quem você ama. Compartilhe, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, esse vídeo chegue até você o mais rápido possível, para que você não fique para trás. Eu te agradeço por ter continuado conosco até o final. Te agradeço por você estar conosco até hoje nesse projeto da vida cristã, de aprendendo conosco, nos escutando, nos trazendo o seu feedback, que é muito importante. E para o que vocês precisarem, qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo link do WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição. Beijos e até a semana que vem. Tchau!